Você aí, molequinho juvenil que leu o título do vídeo e pensou: mas como assim conhecer Dororo? É um dos animes mais populares do momento. Enganei vocês, otakus. Eu usei um anime conhecidinho do momento para falar sobre outro anime que boa parte de vocês jamais escolheriam assistir. Hoje eu não irei falar exatamente desse remake badalado, mas sim do verdadeiro Dororo. Eu assisti Dororo clássico completo assim que terminaram de legendar, e isso coincidiu logo quando o remake já tava bombando entre o Takada. E é claro que todo mundo que se diz gostar de anime tem no mínimo a obrigação de saber quem é o Osamu Tezuka, que é o autor de Dororo e é conhecido como o pai dos mangás. Ele é autor de obras como Tetsuan Atom, conhecido no ocidente como Astro Boy, criador do herói Magma Taishi, que também gerou uma série de tokusatsu, aliás a primeira série televisiva colorida do Japão, lançada em 1966. Criou Jungle Taitei, conhecido como Kimba, o Leão Branco, no qual rola aquela polêmica de que Rei Leão seria uma cópia desta obra, e muitos outros trabalhos. Aliás, ele foi parça de um dos mangakas mais influentes do Brasil. Sim, Maurício de Souza, como podem ver nessa foto bonitinha do Maurício fazendo cosplay de ratinho junto de Tezuka. Mas só assistindo Dororo eu pude compreender o motivo pelo qual Osamu Tezuka é tão influente. Ele não se limita em apenas ser pioneiro, as suas obras realmente merecem todo esse reconhecimento. Acredito que hoje ele meio que sofre o estigma de ser considerado meio Disney, principalmente por ser ligado a obras como A Princesa e o Cavaleiro, em que as pessoas só de verem as imagens já associam com contos de fadas, histórias de príncipes e princesas. O Kimball vê aqueles bichinhos bonitinhos nos moldes de fábulas. Claro que isso é uma visão rasa e superficial de suas obras, pois ele já escreveu coisas como Ayako, que inclusive eu tenho aqui e farei uma análise assim que possível, Buda, Adolf, Hino Tori e muitas outras. Ou seja, ele é um artista completo, capaz de escrever maravilhosamente bem sobre diversos temas, seja ficção científica, obras de época, religião, fábulas, conteúdo histórico e obras com críticas sociais. Críticas sociais são comuns em seus mangás. Eu também comecei a ver Dororo pensando que seria uma obra mais leve, indo mais para um lado cartunesco, não somente pelo estigma que Tezuka sofre, mas também por se tratar de uma série televisiva dos anos 60, como ocorreu com Devilman de 1972, que apesar de ser um anime com cenas até que violentas e uma temática forte com um toque de horror, ainda assim ela foi engessada para o formato televisivo, uma história bem suavizada, diferente do que foi o mangá, bem mais violento e controverso que foi lançado meses depois. Esse anime ia mais para um lado cômico, cartunesco e até com uma pegada de seriado de herói tokusatsu. Isso nem de longe significa que eu acho esse seriado ruim, eu me divirto bastante com ele, e prefiro 1000 vezes ele do que aquele tal de Devilman Crybaby. Mas quando eu assisti eu me surpreendi, principalmente com toda a dramaticidade envolvida, a forma que aborda a miséria e as injustiças sociais do período. O anime saiu em 1969 em preto e branco, dirigido pelo próprio Tezuka. Uma coisa que eu gostei logo de cara no anime é aquela imersão que faz você realmente sentir que está presenciando algo do período do Japão feudal, seja pela tipografia e estilo da escrita usadas já nos créditos da abertura, bem no estilo Shodo, aquela caligrafia tradicional com pinceladas de nanquim, seja pela trilha sonora como tema de abertura, as BGMs, ou mesmo a sonoplastia em geral. O anime começa com Daigo Kagemitsu, um homem de classe social elevada, motivado por sua ganância em querer se tornar o grande senhor e unificador da nação. Se dirige a uma sala macabra de um templo. A sala está repleta de estátuas imponentes de aparência intimidadora, bem similares àquelas estátuas Nioh. Essas estátuas são representações de demônios, no qual o escultor que as fizera acabou enlouquecendo. Kagemitsu vai lá e pede para passar uma noite nessa sala macabra repleta de encosto, e orando para essas entidades pede para se tornar o senhor feudal mais poderoso da nação. E o bundão que fez? Vendeu sua alma decentemente como fez a Xuxa? Não! Ele oferece qualquer parte do corpo de seu filho que está prestes a nascer. E ao chegar em casa, sua esposa já havia dado à luz. Ao olhar a aberração que era seu filho, soube que seu desejo foi atendido. Então ele coloca o bebê em um cesto e solta na correnteza de um rio.
O estranho bebê é encontrado por um médico, que o adota e batiza de Hyakimaru. O médico constrói diversas próteses, tornando Hyakimaru um humano aparentemente normal à vista de qualquer um. Sério, mano, Hyakimaru não tem 48 partes do corpo e órgãos, cada um deles tomado por um demônio. Ele não tem olhos, orelhas, membros, pele. Realmente esse médico é muito foda. Todo o seu corpo é falso, mas parece que sua sobrevivência e existência por si só já são uma espécie de milagre divino. Apesar de sua existência ser amaldiçoada, ter sido abandonado, ter tudo tirado pelos demônios, ainda assim ele sobreviveu e consegue inclusive se comunicar. É como se ele tivesse sido recompensado com uma consciência bem mais elevada para compensar a perda de todos os seus sentidos. Seus olhos são falsos, mas ainda assim ele se movimenta como se estivesse vendo. Acho que até ficaria interessante se seus olhos ficassem estáticos e sem vida para transmitir a ideia de cego. Mas acredito que Tezuka quis criar um personagem que consiga se misturar entre as pessoas e que tenha expressividade. Basicamente, Hyakimaru, ao atingir a maturidade, parte em uma jornada para matar os demônios e recuperar seus órgãos. Para isso, o médico implanta por baixo das próteses de seus braços lâminas de katana. Em sua jornada ele é obrigado a amadurecer, passa por um período de treinamento, conhece o mestre do Kenjutsu cego e logo de cara já presencia o quão trágico o mundo lá fora pode ser. Então esse seria o nosso guerreiro, o bravo herói da história. Mas o nosso espadachim não é aquele que dá título ao anime, e sim Dororo, o garotinho que passa a acompanhá-lo em sua jornada. Normalmente ele seria aquele que muitos iriam considerar um personagem de apoio. Apesar que com o avançar dos episódios, em vez do título ser apenas Dororo, mudam para Dororo to Hyakimaru, que significa Dororo e Hyakimaru. Dororo é aquela representação do garoto pobre, sobrevivente, que se mantém vivo pela sua malandragem. Ele rouba comida e engana pessoas, principalmente samurais e aqueles considerados nobres. O moleque resolve colar no Hyakimaru ao ver o que ele é capaz de fazer. Afinal, é vantajoso andar ao lado de alguém forte para atravessar as quebradas caóticas do mundo em que vivem. Dororo não se limita somente a uma história fantasiosa e batalhas com demônios. Ele também foca em representar um período de extrema miséria, injustiças sociais e guerras constantes. Aqui os samurais não são retratados com aquela imagem mais cool e descolada como a maioria dos animes ou produções mais pops que vem nessa imagem. Os samurais são retratados como cãezinhos de senhores feudais, que abusam de camponeses e de sua autoridade. Aliás, muitos odeiam samurais. A cena da primeira abertura já retrata uma revolta popular, camponeses putos e fartos da exploração se unindo e tentando revidar aos samurais. Dororo é um personagem que tem motivos de sobra para odiar os samurais, e mesmo criança já tem senso crítico em compreender que essas guerras só servem para atender interesses mesquinhos de senhores feudais que têm total mordomia enquanto o povo se sacrifica e definha pela miséria. O anime retrata pessoas sendo executadas, inclusive crianças, retrata a fome da população, retrata pessoas que pegam os bens dos mortos encontrados caídos e retrata o quanto alguns jovens querem se tornar samurais, para assim ter uma vida mais confortável e que sua família desfrute do prestígio social. Agora um spoilerzinho assim de nada, só para exemplificar. Um desses jovens torna-se samurai, consegue subir de patente e comandar a construção de um castelo para seu senhor. No final da obra, seu mestre reúne todos que participaram da obra e ordena que seu samurai mate todos eles. Claro que ele fica chocado e pergunta se não é exagero ter que matar todo mundo, afinal não cometeram nenhum crime. Aí o senhor responde que pelo fato deles terem participado da obra, e algum dia podem acabar entregando seus segredos para o inimigo. Hesitante, ele cumpre a ordem decapitando todos os pedreiros, mas então sua espada passa a ser amaldiçoada por um demônio, que o influencia a sempre matar para saciar sua sede de sangue. Hyakimaru, apesar de ter a imagem que associamos com samurai, usando aquele kimono descolado com estampa de âncoras, aquele cabelão estiloso, sempre portando espadas. Em sua sociedade, ele é visto como um mendigo, no máximo um samurai errante sem honra, já que não é bem vestido ou possui aquela estética respeitável com cabelo arrumadinho ou parte da cabeça raspada, e muito menos trabalha para um senhor feudal. O anime então vai mesclar os episódios mostrando a realidade da miséria, guerras que afligem o Japão no período, com o misticismo e folclore japonês por parte das histórias de demônios e maldições. Então o anime é uma mistura de drama de época, fantasia com toque de horror. O anime até que é bem violento, principalmente se levar em conta que é uma produção televisiva dos anos 60. Durante essa épica jornada, eles irão se deparar com vilas divididas em dois lados pela guerra, onde parentes não podem se ver, vilas comandadas por demônios, entidades que se tornam demoníacas devido às próprias injustiças humanas e suas atitudes mesquinhas e egocêntricas. A série tem muitos episódios comoventes, e gosto muito das críticas às sociedades feitas no anime, inclusive críticas aos maltratos aos animais.
como uma égua que fora responsável pelos triunfos de um samurai. Ela passa a ser influenciada por um demônio cavalo, que odeia a guerra e a forma como os cavalos são usados, explorados, feridos e mortos brutalmente em guerras de interesses humanos. Por isso ele deseja se vingar dos humanos que estimulam as guerras e usam cavalos. Ou então uma vila que realiza rinhas de cachorro. Os cães são maltratados e obrigados a lutar entre si. Dororo acha isso um absurdo. Então surge o espírito de um dos cães de rinha que se tornaram um demônio rancoroso, que deseja se vingar da humanidade e de todos que realizam tais rinhas. Então o anime meio que traz aquele conceito espiritual, que após a morte uma alma sofrida e com ódio, com o passar do tempo se voltando à escuridão, passam a adquirir características bestializadas, se tornando aquilo que conhecemos como demônios. Aquela ideia de espíritos obsessores e tudo mais. Conforme Hyakkimaru vai derrotando a capirotagem, ele vai recuperando um a um as partes de seu corpo, mas nem sempre a população retribui com gratidão ou compreende seus atos. Meu Deus do céu! E dito isso, nos leva a uma cena que ilustra isso perfeitamente. Em dado momento, Hyakkimaru confronta sua família e batalha até a morte contra seu irmão mais novo, Tahomaru. Eles batalham sem que Tahomaru saiba que são irmãos. Ao derrotá-lo, ele revela a Tahomaru que está estirado no chão prestes a morrer. Oi, omae wa na, ore no otouto nanda. Otouto nanda yo. Waru fuzake ga sugiru ze. E isso nos mostra o quanto Hyakkimaru é mal visto socialmente. Jamais um samurai de uma família prestigiada vai aceitar a ideia de ser o irmão de um aleijado ranhento maltrapilho. Acredito que uma das razões por eu ter gostado tanto de Dororo são as similaridades com meu anime e mangá favorito, Hokuto no Ken. Sim, Hokuto no Ken tem elementos em comum com Dororo, e acredito que Buronson tenha se inspirado em certos elementos da obra de Tezuka, ao começar pelo clima de tragédia grega de ambas as obras, praticamente aquele clima de cinema épico, estilo filmes como Ben-Hur, Spartacus e Os Sete Samurais, que retratam jornadas épicas e sofridas, repleto de injustiças, guerras, temáticas que envolvem vingança e dramaticidade intensa. Em Dororo, os personagens presenciam a injustiça e o caos ambientados no Japão feudal. Já em Hokuto no Ken, as tragédias se situam em um mundo pós-apocalíptico. Hyakkimaru é o guerreiro imponente com ar de durão que tenta demonstrar ser impiedoso perante seus inimigos, mas na realidade é sensível e de coração mole, assim como Kenshiro, que à primeira vista é um sujeito bruto, impiedoso e caladão, mas é extremamente sensível, possui enorme empatia e é capaz de comover com poucas palavras. No entanto, Hyakkimaru se mostra imaturo em dados momentos de sua jornada, e acaba aprendendo muito com Dororo, aquela criança de aparência boba e metida malandra, mas que tem muito mais a ensinar do que imaginamos. Dororo chega a dar lição de moral em Hyakkimaru sobre empatia e questiona muitas de suas atitudes egoístas. Já Kenshiro foi obrigado a amadurecer logo após os eventos que precedem a história da obra, sendo aquele que transmite sua empatia com o próximo em um mundo cada um por si, onde as atrocidades foram banalizadas e vale tudo pela sobrevivência. Acredito que Buronson meio que pegou a ideia do personagem Dororo e dividiu em dois personagens, Bato e Rin, sendo que Bato é a parte malandra, caricata e sobrevivente de Dororo, e Rin como a parte de Dororo que é sensível e à frente de seu tempo, que mesmo sendo uma criança frágil, suporta, questiona e enfrenta com coragem as injustiças do mundo. E ainda tem o cachorrinho Bero, mas este aparece apenas no anime. Já o cãozinho Nota, que acompanha Dororo, possui uma importância maior na história. Agora acredito que alguns devem estar se perguntando, já falou muito desse anime velho, e agora não vai rasgar seda pro remake também? Não. Eu sei que o remake tá sendo um dos animinhos mais hypados do momento, que é tópico nas rodinhas de otaku e tudo mais, mas eu tô cagando pra ele. Já vou avisando que eu não criei esse canal pra ficar em cima do muro, falar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir e nunca criticar nada. Já vou avisando antes que venha fiscais de opiniões me encher o saco, que eu não me posiciono como especialista de nada e muito menos sou dono da verdade. Aliás, nem deveria estar perdendo tempo explicando como o conceito de opinião funciona. Já não costumo ser nada fã desse modismo de remakes e reboots, que na maioria das vezes são produções caça-níqueis que usam um nome já conhecido no mercado para se promover. E ainda farei um vídeo falando só sobre isso. Acho que se uma obra boa já existe, torna-se redundante fazê-la de novo. Essa de, para apresentar para as novas gerações, pra mim isso é conversa fiada, pois as novas gerações estarão apenas conhecendo uma obra que carrega o mesmo nome, e vão continuar cagando em beber da fonte. Se for assim, acho mais interessante fazer logo de uma vez
um produto no qual se adeque aos tais padrões desse público. Sem dúvida, o anime foi feito para um público no qual eu tô longe de me enquadrar. Ele foi feito mais com apelo pro público otaku atual, que chamaria de datado qualquer produção mais antiga que fuja dos padrãozinhos no qual estão acostumados. Tudo que vejo é uma versão que tirou tudo aquilo que tornava Dororo especial e diferente. Não existe mais aquela imersão bem executada, sonora e visual com o Japão feudal. Em vez disso, apenas aquelas musiquinhas com aquela roupagem mais pop. Hyakimaru, que tinha um ar imponente e aparência que lembrava Haomaru de Samurai Spirits, se tornou essa figurinha delicadinha que parece uma fusão de Sasuke com a cara de nada da Mikasa. Dororo, de um personagem hiper carismático, se tornou essa coisa genérica aí. Enfim, só vejo mais um anime comunzinho como tantos outros que existem por aí na atualidade, com zero apelo pra mim. Eu prefiro muito mais a versão original, tanto artisticamente pelo fato de ter sido dirigido pelo próprio Tezuka, que consequentemente agrega seus pensamentos e conceitos, e que pelo menos pra mim, ele tem tudo aquilo que o torna uma verdadeira obra de arte e uma obra única e insubstituível. Um anime anos 60 preto e branco pode não ser para qualquer um, mas sem dúvida ele merece ser conhecido por mais pessoas. Aliás, animações e filmes em preto e branco, por serem feitos para lidar com essa tecnologia, muitas vezes conseguem usar essa limitação a seu favor, para acentuar o suspense e trabalhar com espaço negativo, destacar elementos e ocultar outros, e assim consegue um visual muito bom. Acho que Dororo atinge esse feito. Dororo possui uma boa animação para uma série televisiva dos anos 60, possui uma boa história, uma ótima imersão, repleto de momentos tocantes e um pouquinho de humor. Portanto, ele já entra na minha lista de melhores animes. Se você tem interesse em conhecer esse anime, ele está legendado completo no Armageddon Subs, que aliás é um site muito foda, repleto de clássicos de respeito que prestam serviço de utilidade pública, disponibilizando animes totalmente ignorados pela maioria dos fansubs que ficam legendando só as mesmas modinhas ao mesmo tempo. Então, por hoje é só. Se gostaram, dá aquele joinha aí, se inscrevam no canal, ativem o sino. E vocês, curtem Dororo? Já assistiram? Tem curiosidade? Comenta aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Fui, cambada!